Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, nossos queridos irmãos, nossos amigos, você que acompanha a TV Manaim, mais um episódio do programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. É um grande prazer, é uma imensa alegria estar com você novamente nesse programa. E olha, hoje nós vamos contar uma experiência que o Senhor tem nos concedido em um dos países aqui da América do Sul. Hoje nós vamos abordar um pouquinho da obra do Senhor lá na Bolívia, o nosso país vizinho aqui, que faz fronteira com os diversos estados do Brasil, a nossa querida Bolívia. Deus está fazendo algo, uma obra, olha, impressionante. Posso dizer que o Espírito Santo também está sendo derramado ali, é uma experiência que lembra muito Pentecostes. Você vai ver que eu não estou exagerando. Então, todos sejam bem-vindos a este programa. Hoje trataremos sobre a obra do Senhor lá, especialmente na Bolívia. E para isso, nós vamos contar com o nosso convidado especial, pastor Fernando Matos, que está conosco hoje. A paz do Senhor, pastor Fernando. A paz do Senhor, pastor Márcio, a todos que nos assistem. Uma alegria estar participando. O pastor Fernando que tem ajudado, né, pastor Fernando, a estar cuidando e dar assistência à obra lá na Bolívia, não é verdade? Exatamente. Já temos a igreja há algum tempo, mas o pastor Fernando foi convocado para estar auxiliando vários pastores que estão dando atendimento ali e já temos um grupo de pastores. Vamos falar sobre tudo isso hoje no programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Você sabe que nós aqui estamos sempre colhendo testemunhos de famílias, de crianças e jovens que cresceram na igreja, que tem aí um histórico na obra do Senhor, mas estamos abordando também um pouco da obra no mundo inteiro. E hoje falaremos sobre este país, sobre a Bolívia. Pastor Fernando, a Bolívia é nosso vizinho aqui, né? Sim. O que você pode introduzir sobre a obra do Senhor ali na Bolívia? Um pouco do histórico da obra do Senhor, pastor Fernando? Sim, a obra na Bolívia ela teve início na capital, em La Paz, justo na época que o pastor Alexandre Gueiros, como funcionário do Itamaraty, ele foi a trabalho. Amém. E ali teve início a obra. Depois da obra estabelecida ali, começou um trabalho em Santa Cruz de la Sierra e algum tempo depois em Cochabamba. Hoje nós temos 10 igrejas na Bolívia, vários pastores, temos um trabalho também. Pastores locais, pastores, obreiros, sim, nativos, né? Temos muitos diáconos, obreiros. E assim, o Senhor tem dado uma bênção também no aperfeiçoamento do louvor, na evangelização. Que maravilha. E é interessante, sabe, pastor Márcio, testemunhando para os irmãos, que quando nós vamos para um outro país, no caso a Bolívia, apesar da distância, de ser um outro idioma, nós nos sentimos em família, porque nós temos o mesmo Espírito Santo, não é isso? Exato. E há assim uma comunhão, uma harmonia que nós nos sentimos como se estivéssemos entre os irmãos aqui no Brasil ou entre familiares nossos, o acolhimento, aquela alegria. Que maravilha. E, então isso é um testemunho, uma bênção. E isso acontece, né, pastor Fernando, em qualquer país do mundo onde a obra do Senhor, a Igreja Cristã Maranata está estabelecida, porque o Espírito é o mesmo, né? Vivemos um corpo só, um só Espírito e uma só fé, não é verdade, Fernando? É verdade. Muito bem. Queridos, a Bolívia, como todos os países, também passa por sérios desafios, existem barreiras, né? A obra no exterior sempre é um desafio, mas temos visto em especial na Bolívia uma operação especial do Espírito Santo, uma operação profunda do Espírito Santo, né? Sim. Mesmo no meio das dificuldades, mas é impressionante o que Deus tem feito na Bolívia. E gostaria que o pastor Fernando pudesse nos contar, Fernando, qual a impressão que você está tendo, né,
desse momento da obra do Senhor na Bolívia? Eu tenho visto o seguinte, que independente das dificuldades sociais e econômicas que o país vive, o povo do Senhor não tem deixado de evangelizar, de trabalhar na obra. Os jovens têm feito o Evangelho Sem Fronteiras, os eventos, né, a evangelização de crianças, o cumprimento das orientações do mês, elas são observadas exatamente da mesma maneira como nós fazemos aqui, e o Senhor tem abençoado. E nós vemos o seguinte, que no ano passado, um exemplo assim, coisas que nós nem imaginávamos. Um general do Exército da Bolívia, ele veio para uma reunião conjunta do Exército Brasileiro com o Exército Boliviano, aqui em Brasília, e um pastor da obra que é oficial do Exército, eles se conheceram ali. O pastor convidou ele num momento ali de folga para assistir um culto conosco em uma das nossas igrejas em Brasília. Ele foi receber uma bênção, se alegrou muito. Ele já é evangélico e recebeu uma bênção. Daí ele foi convidado para assistir final do ano passado o nosso evento Trombetas e Festas presencial. Amém. Ele veio ao Brasil, a bênção foi maior ainda. Glória a Deus. E até depois nós vamos apresentar algumas fotos aqui, Amém, só para compartilhar com os irmãos. E a partir dali o Senhor tem operado muitas coisas que nós vamos compartilhar aqui na sequência. Glória a Deus. O pastor Fernando trouxe algum material de fotos e vídeos para ilustrar bem aquilo que o senhor tem realizado na Bolívia. Fernando, nós vamos passar algumas fotos e você pode estar narrando, né? Primeiramente a foto do general, juntamente com o coronel, que é nosso pastor. Sim, o de uniforme verde, o coronel Marco Aurélio, ele que testemunhou da obra para o general Ardaia, que está de uniforme cinza aqui nessa foto. Essa foto foi tirada no evento Trombetas e Festas. Antes de mais nada, quero cumprimentar o nosso general Carmelo Ardaia, nosso irmão, nosso querido amigo. E, pastor Fernando, eu me lembrei, nós nos lembramos, né, da experiência de Cornélio. Certo. Então, para ilustrar esse nosso tema, vamos ler a experiência de Cornélio. Fernando, eu acho que está em Atos capítulo 10. Você pode ler alguns versículos que estão relacionados a essa experiência. Atos 10, 24 diz assim: E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Muito bem, aqui estamos tratando de uma experiência que o senhor deu na igreja primitiva, na vida de Cornélio. Quem era Cornélio, Fernando? Cornélio era um centurião romano, ou seja, era um oficial do exército romano. Um soldado, né? Já temente a Deus, a palavra diz que ele já era um servo de Deus, né? Ele orava, né? Procurava ajudar as pessoas. Mas ele ainda não estava debaixo do contexto profético, da igreja profética que recebeu o Espírito Santo e da obra que o Senhor estava realizando. Ele era um servo e o Senhor, numa experiência extraordinária, envia Pedro, não é isso, Fernando? Envia Pedro para trazer ali uma palavra do Senhor para ele. Só que é interessante que ele não se conformou em receber sozinho a palavra. No texto que nós lemos, ele convidou familiares e amigos mais íntimos para participar daquela reunião. E essa situação semelhante se repetiu porque nessa ida dos pastores do Brasil para dar uma assistência lá na Bolívia, a convite do general, ele fez a mesma coisa. Ele convidou amigos mais íntimos, familiares, e o senhor concedeu uma grande bênção. Vamos ver algumas fotos então, Fernando, você pode ficar à vontade para estar narrando. Aqui, Trombetas e Festas, ele sendo apresentado aos pastores do conselho. Aqui também, Trombetas e Festas. E que aqui, nesse evento, ele tirou uma foto com vários militares que estavam nesse evento. Aqui já é semelhante ao que aconteceu em Atos. É a primeira reunião? É a primeira reunião que tivemos em janeiro desse ano. Que maravilha! Na Bolívia. Aqui foram pastores do conselho para trazer as aulas. Um seminário praticamente, né? Não, foi um seminário, algumas várias aulas. básicas. Sim.
Que maravilha. E as pessoas que estão no auditório, à exceção do grupo de louvor, que são irmãos da igreja, são convidados do general, pastores, familiares e militares também, que estiveram ali conhecendo as doutrinas da obra. Aqui também é esse mesmo evento em Santa Cruz. E o senhor concedeu uma bênção tão grande que em abril foi solicitado um outro seminário em uma outra cidade da Bolívia, chamada Roboré. E aqui é um auditório do batalhão lá do Exército, na cidade. Estão pastores do conselho. E aqui, pode mudar a foto, tem uma outra foto, para ter uma visão melhor. Tinha em torno de 100 pessoas, também todos convidados, pastores, militares. E o fruto desse evento é que hoje, nessa cidade, que nós não tínhamos igreja, hoje nós temos um ponto de pregação nessa cidade. Que maravilha. Fernando, eu estou vendo um vídeo agora que eu fiquei impressionado. Onde que foi esse culto? Porque eu estou vendo aqui um pelotão de... O que é isso? É o seguinte, tem uma escola de formação de sargentos em Cochabamba, na Bolívia, e eles nos convidaram para fazermos um culto com os alunos dessa escola. Que maravilha. E o Senhor tem abençoado tanto esses cultos que eles são feitos regularmente uma vez por mês. Eles até queriam mais cultos. Nós estamos nos organizando para atender essa demanda. Glória a Deus. Eu creio que tem quase 400 pessoas aqui, né? Exatamente. Alunos 390, mais os irmãos, 400 pessoas. Que maravilha. E uma coisa interessante, uma experiência, pastor Márcio, em um culto recente desse, foi falado sobre o clamor pelo sangue de Jesus. E um dos oficiais que dirige a escola de sargentos, a esposa dele ficou muito doente e ela é amiga de uma irmã da igreja, Amém. Que a esposa é militar. Ela estava hospitalizada e essa irmã da obra foi visitá-la. Amém. E perguntou se ela queria uma oração. A irmã orou e clamou pelo sangue de Jesus. Que maravilha. No outro dia ela recebeu alta. Olha só. E ela tem participado desses cultos junto do seu esposo, que é um dos diretores da escola. Já com experiências, né? Com experiência. Glória a Jesus. Aqui já é um outro local, né, pastor Fernando? Esse é um outro batalhão em La Paz, na capital. São os soldados que fazem a guarda do Palácio Presidencial. Que maravilha. E eles solicitaram, esse culto foi feito há poucos dias atrás, e o Senhor deu uma bênção tão grande ali para os soldados que o comandante solicitou, e já está combinado, cada 15 dias vai ser feito o culto com os soldados. Em La Paz, que é a capital da Bolívia. Exatamente. Queridos, uma verdadeira bênção, um derramamento do Espírito Santo está acontecendo agora na Bolívia. E nós ficamos muito felizes que o nome do Senhor está sendo proclamado e que sendo glorificado. Nós glorificamos ao Senhor pelas experiências e nós temos um vídeo que o general, né, Carmelo Ardaia, nos enviou generosamente, né, atendeu ao nosso pedido e ele conta ali alguma experiência da sua conversão, se apresentando. Então, a paz do Senhor, General Ardaia. La paz del Señor, buenas noches, soy el general Carmelo Ardaya Faría, del Ejército Boliviano. Quiero dar mi testimonio de cómo impactó mi vida conocer a la Iglesia Cristiana Maranata del Brasil. Resulta que el año 2025, por el mes de septiembre, fui a Brasilia a participar de una reunión militar bilateral del ejército boliviano con el ejército del Brasil. En aquella oportunidad conozco al coronel Marcos Aurelio, quien además es pastor de la Iglesia Cristiana Maranata en Brasilia. Es así como Dios permite que nos conozcamos y visito su iglesia en Brasilia, donde recibo algunas visiones sobre lo que sería mi vida. A partir de ese momento comprendo algunas cosas que posteriormente fueron ocurriendo. Ese fue el punto de contacto que Dios permite para que yo pueda conocer a la maravillosa Iglesia Maranata del Brasil. Posterior a ello, recibo la invitación del presidente de la iglesia, el pastor Alexandre Gueiros, para asistir al evento Trompetas y Fiestas.
en Vilabella, Espíritu Santo, el cual fue de mucha edificación espiritual para mi persona. Posteriormente a esto, le solicito a la Iglesia Maranata que vengan a Bolivia para realizar algunos seminarios e impartan la doctrina, particularmente de los dones del Espíritu Santo y de la palabra revelada. Es así que en enero de este año se realiza un seminario en la Escuela Militar de Ingeniería del Ejército en la ciudad de Santa Cruz, donde participan muchos pastores de diferentes iglesias cristianas evangélicas de Bolivia, lo cual fue de mucha edificación para estos pastores, porque comprendieron cómo está conformado el cuerpo de la iglesia y el empleo de los dones para la iglesia. Posteriormente, se realiza también un seminario en la localidad de Roboré, dirigida a pastores de todas las iglesias. Este evento se realiza también en instalaciones del ejército, en la 5ª división del ejército, lo cual fue de mucha bendición. Es de esta forma como empieza la Iglesia Maranata a realizar cultos en instalaciones militares. Por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, la Iglesia Maranata actualmente está realizando cultos en la Escuela Militar de Sargentos del Ejército. Este es un instituto donde se forman los futuros sargentos del Ejército. De la misma forma, acá en la ciudad de La Paz, la Iglesia Maranata ha realizado cultos en el Regimiento Primero de Infantería Colorados de Bolivia. Este es el regimiento que brinda la seguridad y la escolta al presidente de Bolivia. Es de esta forma como, en este caso, el ejército, la institución a la cual me debo, recibe la palabra a través de la Iglesia Maranata. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas. Primero, que Dios permite las conexiones entre los siervos del Señor para su obra, de acuerdo a su propósito. Y segundo, que todos los siervos del Señor podemos y debemos ser parte de la gran comisión. Independientemente de la profesión que tenemos, del trabajo que desarrollamos, así como abrimos nuestro corazón para recibir al Señor, también podemos abrir las puertas de nuestras instituciones, de colegios, de empresas, para que la palabra ingrese a nuestros lugares de trabajo y por supuesto que la palabra no vuelve vacía. Por supuesto que la mies es mucha y los obreros pocos. Este es mi testimonio de cómo conozco la Iglesia Maranata y una vez más he sido muy bendecido para participar nuevamente en Vilabella del seminario el próximo 25 de junio. Todo sea para la gloria de Dios. Amém. Muito obrigado, General Ardaia, pela sua belíssima participação. Pastor Fernando, o general fez um pequeno resumo, mas que demonstra muito bem a sua firmeza, a sua experiência na obra, Pastor Fernando. É verdade. Até o nosso programa tem a ênfase para a família. Isso. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a querida irmã Marta, que é mãe do general, depois de um evento que nós tivemos, e ela estava contando que todos os filhos se converteram, menos o general. E ela e os irmãos orando por ele. E alguns anos atrás ele teve uma experiência com o Senhor e se converteu, e hoje é uma pessoa muito dedicada. Inclusive, nessa data da gravação do nosso episódio, estão no nosso Manaim aqui no Brasil o general, a esposa, a mãe dele está aqui também, um irmão dele que assistiu o seminário em janeiro, estava de férias, que mora em Barcelona, veio para assistir o seminário aqui no Brasil, e veio com ele mais 4 pastores da Bolívia. Nesse exato momento que estamos gravando, eles estão em Vila Velha. Em Vila Velha assistindo o seminário. No seminário com toda a família. Que coisa gloriosa. Agora, Pastor Fernando, nós lemos sobre o centurião Cornélio. Sim. E esse nosso querido irmão é um evangelista. Com certeza. Sim. E interessante, não só o quartel ali, a escola de sargentos, muitos militares conhecendo a igreja de Maranata, a obra do Senhor, mas certamente, pelo contato dele, muitos outros, né, talvez até de outros países,
poderão também conhecer a obra do Senhor. É verdade. Né? Porque nós temos muitos bolivianos que vivem fora da Bolívia, mas Exato. que mantêm contato com a família. Exato. E é uma forma do senhor alcançar... Inclusive no Brasil, muitos trabalhadores de São Paulo, né? Sim, em Buenos Aires, uma quantidade imensa, na Europa, nos Estados Unidos, eles têm familiares em grande número, né? Então... Que maravilha! Sintam-se orgulhosos por essa grande bênção que Deus está realizando no país de vocês. E envie esse link, compartilhe e mostre aquilo que o Senhor tem feito em favor da nação boliviana, nossos queridos irmãos da Bolívia. Pastor Fernando, os militares estão recebendo uma bênção, uma visitação do Espírito Santo, mas a obra em geral, os irmãos, as igrejas, porque isso é uma experiência que edifica muito, né? Sim. Agora, eu me surpreendi ali na Bolívia, pastor Márcio, que eu comecei recente, em setembro do ano passado, ter por orientação do Senhor, os primeiros contatos com a obra lá. A obra já vinha sendo realizada. Sim. Em novembro, como é orientação para toda a obra, foi feita evangelização de crianças intermediárias e adolescentes. E quando olhamos o relatório, nós nos surpreendemos porque em novembro, nos cultos, nas igrejas e nas escolas, que eles fazem em várias escolas, nós tivemos mais de 2.000 visitantes participando da evangelização. Né? Uma 2.000 visitantes. Maravilhosa. Inclusive, no dia de anteontem, né, Fernando? Nós tivemos uma visita num colégio. Vamos ver as fotos da evangelização naquele colégio? Foi essa semana. Pode narrar, Fernando. Então, a convite ali, esse colégio já foi feito evangelização. Cidade que foi, Fernando? Em Cochabamba. Cochabamba. E então os diretores das escolas têm aberto as portas para fazer esse trabalho. Aqui uma professora de crianças da igreja com um grupo de louvor. Temos aqui aproximadamente 190 crianças. Eles ouviram a palavra, ouviram os louvores. Os professores também depois testemunharam que receberam uma grande bênção. E tem sido uma forma Só assim... um detalhe aqui, pastor Fernando. Estou observando a parede desse colégio, por acaso, estou vendo ali uma ovelha, um leão. Tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus? Tem sim. Tem um versículo ali, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. É um texto lá do Evangelho de João. E o desenho é o leão, mostrando Jesus como o leão da tribo de Judá, cuidando, protegendo uma ovelha. Que maravilha. Então é algo que pela ovelhinhas aqui sendo protegidas pelo leão da tribo de Judá. Exatamente, é isso mesmo. E não fomos nós que colocamos. Já estava. Já estava lá, né? Interessante. Irmãos, de fato, aquilo que falamos na introdução, estamos presenciando um Pentecostes na Bolívia. Que coisa maravilhosa, o que realmente vem a cumprir com a profecia de Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todos, né, Fernando? É verdade. Crianças, jovens, idosos, que coisa gloriosa. Pastor Fernando, uma grande alegria receber essas boas notícias desse país da Bolívia. E eu gostaria que você, de uma maneira especial, mandasse uma saudação aos nossos irmãos, às igrejas lá da Bolívia. Até, pastor Márcio, antes da saudação, eu queria deixar um pedido da possibilidade de uma próxima oportunidade, gravar um outro episódio. Perfeito. E os pastores lá da Bolívia, eles têm testemunhos a dar, alguns até foram jovens na obra. Quem sabe eles podem vir para cá, Fernando? Presencialmente para fazermos programa com os pastores da Bolívia. Então, para dar um testemunho, para compartilhar, exatamente. Estão convidados. Amém. Amém. Aos queridos irmãos que nos assistem, em especial os irmãos da Bolívia, tem sido uma alegria muito grande, tem sido edificante poder estar mais próximo dos irmãos, tem sido uma bênção para todos nós. Aqui a nossa área do Paraná, onde nós estamos, os irmãos têm orado intensamente pela Bolívia. Toda notícia boa que nós recebemos nos seminários, nós compartilhamos com os irmãos para eles se alegrarem e continuarem orando. E essa nossa aproximação tem gerado assim, um ambiente de amor, de alegria e que tem gerado frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, a Bolívia tem abrigado muitos estudantes brasileiros também, né, pastor Fernando?
que vão para lá estudar, se formar, não é verdade? Tem, estudar principalmente medicina, e muitos acabam ficando, porque se casam, né, Sim. lá na Bolívia e se encaminham profissionalmente. Nós temos nas igrejas vários brasileiros que acabaram permanecendo Graças a Deus. lá. Isso mesmo. Com isso, nós encerramos mais esse episódio com o especial Bolívia. Que bênção, que maravilha poder compartilhar coisas que o Senhor tem realizado em nosso meio. Hoje, abrimos um parênteses para falar um pouco sobre o testemunho daquilo que o Senhor tem realizado lá, né? Porque sempre trazemos aqui testemunhos de crianças, jovens e adolescentes que cresceram na obra, mas valeu a pena falar hoje sobre o que Deus tem feito na Bolívia, e na semana que vem tem mais. Nós vamos estar abordando aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio, em todo o mundo. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.